boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Diário de Bordo. Nessa feita nós queremos falar sobre 7 passos possíveis para você sair da depressão. Entender como sair da depressão é fundamental. E tem de várias maneiras para que isso aconteça. Terapia, medicação são geralmente combinadas com estratégias comportamentais. E como nós temos nos aprofundado nos estudos bíblicos para entender melhor sobre isso, não tem outro livro mais indicado para quem está nesse momento, para ler, para meditar, que é a palavra do Senhor. Então eu separei 7 passos possíveis para que você possa sair da depressão, da ansiedade. Primeiro passo é você construir uma rede de apoio. No Salmo 46, ele vai começar o Salmo dizendo o seguinte: o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Nós precisamos de alguém presente na hora da angústia, e só o Senhor, Deus, ele é esse Deus presente. Segundo ponto, a Bíblia também fala que há amigos mais chegados que irmãos. Então, além de terapia, além de medicação, você precisa de construir uma rede de apoio de amigos, familiares, que venham compreender a sua situação, a qual você pode se abrir, a qual você pode falar os seus sentimentos, a qual você pode falar do problema, você não será julgado. Então você precisa se afastar de pessoas tóxicas, você precisa se afastar de pessoas que te levam a cada vez mais ficar angustiado e se aproximar de pessoas que vão te amar pelo que você é e não somente pelo se você está passando por um momento bom ou ruim. Esse é o primeiro passo. Construa uma rede de apoio. Sair da depressão, reduza o estresse ao máximo. Você tem que entender que quando estamos estressados, o nosso corpo ele produz um hormônio chamado cortisol, que a médio prazo, ou melhor dizendo, a curto prazo, ele é bom para o nosso corpo, porque ele vai nos ajudar a entender melhor o que causou o estresse e assim a gente sair desse estresse. Mas a longo prazo, esse hormônio ele se torna maléfico para o nosso corpo, levando-nos a nossa mente, por exemplo, a uma depressão, a ficar deprimido. Então, quanto mais você ficar deprimido, pior vai ficar a sua situação. Então, Joaquim, como é que eu faço para poder sair, para aliviar o estresse? A Bíblia ela diz, lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, as palavras de Jesus Cristo concernente a isso, ele diz o seguinte: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, basta cada dia o seu mal. Então, Jesus no Sermão da Montanha, ele estava mostrando que não adianta eu viver estressado pelo aquilo que não está no meu controle, que seria o dia de amanhã. O amanhã eu não posso controlar. Eu posso determinar ações hoje para melhorar o meu amanhã, mas eu não posso ter certeza que vai ser 100% garantido o que eu planejei. Então, descansa no Senhor. A Bíblia também diz: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então, o estresse ele é causado por muitas vezes nós não conseguimos lidar com as frustrações. Então, vem a raiva, vem essa situação deprimente. Então, aprenda isso. Viva cada dia como se fosse o único. Então, abrace hoje, beije hoje, declare-se para uma pessoa hoje, presenteie hoje, viva hoje, dê o seu melhor hoje, porque Deus ele vai te ajudar. Terceiro passo possível para você sair da depressão é você melhorar a sua higiene do sono. O sono ou a falta dele é um dos fatores principais para elevar o nosso nível de estresse ou nos acalmar mediante ao descanso. A Bíblia diz, o objetivo nosso é sempre mostrar na Bíblia, que no Salmo 4, por exemplo, Salmo 4, verso 8, diz assim: em paz também me deitarei e dormirei,
porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então o salmista ele está dizendo que ele vai dormir porque a segurança dele está no Senhor, em alguém que está acima dele, em alguém que tem condição de protegê-lo, em alguém que conhece o seu futuro. Então por isso que ele descansa. Então, estudando sobre essa questão de higiene do sono, quero deixar aqui uma dica. Você talvez não faça isso, porque quando você não faz isso, gera mais ansiedade e você descansa menos. Por exemplo, para ter uma boa higiene do sono, ao dormir, você vai escolher um horário ao seu gosto e pelo menos 1 hora antes de você dormir, 1 hora antes daquele horário que você determinou ou determinará, você desliga todos os aparelhos, celular, tablet, computador, televisão, enfim, tudo. Você vai para o quarto, ali você vai deitar, certo? E você vai descansar e esperar o sono vir. Lembrando que o quarto não é um lugar para você trabalhar. O quarto onde você dorme não é lugar para você trabalhar, para assistir televisão, para ver celular. A cama que você dorme, ela serve só para descansar ou para você poder namorar com a sua esposa ou esposo, certo? Então, entenda isso, que quando eu levo isso para o quarto, que eu preciso, que aquele ambiente é um ambiente de descanso, eu já vou preparando minha mente para poder descansar e relaxar. Então, quando eu faço isso, eu tenho um sono que talvez não seja um sono longo, mas um sono profundo que vai me fazer descansar, que vai atingir aquela regiãozinha do REM que eles falam, para poder eu ter descanso. Então o terceiro passo é esse: melhore a sua higiene do sono, descanse, e descanse no Senhor porque Ele tem cuidado de ti. Quarto passo possível para você sair da depressão é você melhorar os seus hábitos de alimentação. Segundo uma pesquisa feita em 2012, os pesquisadores entenderam que a ausência de zinco no nosso organismo, ele provoca sintomas da depressão, a ausência de zinco. Então a alimentação ela tem uma parte crucial nesse processo de recuperação de uma depressão. É interessante, pessoas elas não percebem isso, mas você tem que buscar alimentos que vai estimular tanto para você descansar, relaxar, e existe vários alimentos desse, tá? Por exemplo, o limão. Você tomar um limão em jejum, um copo de 200 ml com água e um limão espremido, ele entra no seu organismo como uma bomba do bem, onde ela vai eliminar muitas toxinas que tem o seu organismo, vai melhorar o seu aparelho digestivo, enfim, vai te ajudar a emagrecer. E quando você começa a mudar a sua alimentação, você começa a perceber que o seu corpo também começa a mudar. Então isso traz autoestima para a gente. Então, pare para analisar o que você está comendo, como está comendo, o horário que está comendo, porque isso pode estar gerando sintomas de depressão. Não é depressão, é sintomas. Que se você perceber agora, você não vai enfrentar um problema tão sério como esse. Nós estamos chegando no Setembro Amarelo, que é o mês que mais acontece fatalidade por meio de suicídios, e esse suicídio gerado geralmente por uma depressão. Então, por isso que esse cuidado que a gente está tendo de falar, de avisar, enfim, de levar você a compreender que em todos os sentidos da sua vida você precisa se cuidar. E é interessante que a Bíblia, por exemplo, se não tivesse essa questão de preocupação com o alimento,
Deus ele faz questão de falar os alimentos para o povo de Israel, os alimentos benéficos e os alimentos maléficos, que ele fala que são os alimentos limpos e imundos. Já para o povo ter uma vida mais saudável. Então, fica com essa dica aí. O quarto passo possível para você sair da depressão é melhore os seus hábitos de alimentação. Quinto passo possível para você sair da depressão: aprenda a lidar com os pensamentos negativos. Aquilo que pensamos, aquilo que criamos, imaginamos na nossa cabeça, ele tem o poder de se transformar em realidade. Então, pensamentos negativos vai te levar a uma vida mais deprimida. E, infelizmente, quando nós estamos passando por uma depressão, os pensamentos negativos eles vêm de forma cotidiana, corriqueira. Então, por isso que é tão importante você buscar terapia, você buscar ajuda de profissionais que vão entender o que você está passando e eles podem, além de identificar esses padrões negativos, podem te ajudar a mudar esse pensamento. Porque você tem que entender que isso que você está passando, já falei, está passando. Você não tem depressão, você está passando por uma depressão, você não tem ansiedade, você está passando por um período de ansiedade. Se você pensar assim, então fica mais fácil de você sair dessa situação e ter o controle total da sua vida. Eu quero ler um texto bíblico para que você possa meditar nisso e descansar mais. Está lá em Isaías 55, o verso é 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor Jeová. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nesse texto o Senhor vai dizer que os pensamentos dele para mim e para a tua vida são pensamentos de paz, de bênção. Então você tem que entender que Deus ele sabe que você tem a capacidade de passar por essa situação e passar por essa situação dizendo: eu venci, aprendi, vou ajudar outras pessoas. Olá, povo abençoado. Vamos lá para o sexto passo possível para que você possa sair da depressão. O sexto passo é combata a procrastinação. Procrastinar é aquele desejo de deixar para depois aquilo que você precisa fazer agora. Ou você vai deixando de ser urgente algumas tarefas. Como um dos sintomas da depressão é a fadiga, a dificuldade de concentração, então torna a procrastinação tentadora. Então, como sair da depressão se me sinto tão cansado? Todavia, procrastinar aumenta a preocupação, o estresse, a culpa por você não atingir os seus objetivos. Então, tem um texto bíblico muito interessante sobre isso. Está lá em Salmo 128, verso 2, que diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Então você precisa trabalhar para você não procrastinar. Uma das dicas que eu deixo é você fazer uma agenda que possa lembrar você dos compromissos primordial, igual essa que está aqui atrás de mim. Você faz uma agenda semanal e depois você faz uma agenda diária. Uma noite antes você programa todo o seu dia e faz metas pequenas, mas que isso vai gerar em grandes resultados. Você traça um objetivo maior, mas faz metas pequenas e lembrando que é para a gente se levantar mesmo, é trabalhar para sair dessa situação. Então você tem que levantar quando o despertador tocar, levantar, fazer força, por mais que você não queira sair da cama, por mais que a fadiga, o cansaço te digam que não, mas você tem uma agenda a cumprir, você precisa gerenciar seu tempo,
para que pensamentos negativos, para que frustrações não venham aumentar na sua vida. E saiba que você ficará feliz, irá bem, porque você vai ver o fruto do seu trabalho, você vai ver a sua vida progredir. Sétimo passo possível para você sair da depressão é aumente sua serotonina automaticamente. Serotonina é um hormônio que é desenvolvido pelo corpo que nos traz prazer, alegria, que nos dá a sensação de bem-estar. Eu queria compartilhar com vocês alguns textos bíblicos que faz menção a isso. E no primeiro texto é o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando Paulo, escrevendo aos irmãos ali em Tessalonicenses, disse: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Já o apóstolo João, na sua terceira carta, no capítulo 1, verso 2, ele vai dizer: "Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma." Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, ele vai dizer: "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus." Então, esse sétimo passo, eu quero falar um pouco sobre o cuidado, que muitas vezes as pessoas tendem a, quando falar da espiritualidade, de Deus, a gente tende sempre a ter cuidado do espírito. E a gente vê nesses textos que Deus ele tem cuidado, e Ele quer que a gente também cuide do nosso espírito, alma e corpo. Então é importantíssimo você buscar ter saúde para glorificar a Deus. É isso que os textos estão dizendo. Quando eu busco saúde mental, espiritual, emocional, eu estou glorificando a Deus com isso. E buscar essa questão da serotonina é algo muito importante para a nossa vida, porque ela nos dá a sensação de bem-estar. Então, como é que eu faço isso? Este hormônio é produzido naturalmente pelo nosso corpo quando praticamos atividade física, como caminhada, corrida, ciclismo, academia, um jogo de futebol, enfim, uma atividade física. Ou eu poderia também sugerir um hobby, aquilo que você faz que te dá prazer. Talvez seja escrever, cantar, fazer um vídeo. Aquilo que te dá prazer, criar, desenhar. Isso vai aumentar o nível de serotonina. Segundo os cientistas, também é possível produzir serotonina quando lembramos de momentos felizes, quando recebemos carinho, quando recebemos uma massagem, quando recebemos palavras positivas ao nosso respeito. Então, assim, elevar naturalmente seus níveis de serotonina é um ótimo modo para sair da depressão. Lembrando que a gente sempre fala que é uma questão de tratamento, buscar ajuda médica e tudo mais, porque é uma doença séria. Mas você precisa entender. Quando eu entendo tudo esses passos, eu começo a trabalhar firmemente para sair de uma situação como essa. E para concluir, lembre-se que a depressão exige cuidado, portanto, traga para perto de si somente aquilo que te faz bem.
Então, tudo aquilo que te faz mal, pessoas tóxicas, situações difíceis, ou muitas vezes até um trabalho que te deixa totalmente infeliz, é momento de você repensar e dizer: vou cuidar da minha saúde. E agora você se afastar de pessoas tóxicas e agora se aproximar de pessoas que são verdadeiramente remédio da parte de Deus para a nossa vida. Espero que tenha ajudado você com esses passos. Se gostou, compartilha, comenta e nos segue para mais comentários como esse.